Olá, sou Pedro Gilmar e esse é o canal Teologia Reflexiva. Aqui exploramos questões profundas sobre a fé, crenças e a compreensão da teologia. Fique conosco enquanto mergulhamos em temas que provocam a reflexão e discussão. Aplicando as 5 vias de Tomás de Aquino em 1 Coríntios 3:1, mantendo claro que língua dos anjos não é uma possibilidade real, mas sim uma hipérbole, um exagero retórico usado por Paulo. Primeira via, movimento ou mudança. Aplicação. Aqui, o movimento é retórico. Paulo não está sugerindo um dom real, mas movendo o pensamento dos coríntios para o extremo irreal. A língua dos anjos, para destacar que mesmo o mais impressionante dos dons, ainda que fictício, sem amor, não teria valor. Portanto, o movimento serve para afastar o foco dos dons e centralizar o amor como o verdadeiro propósito da vida cristã. A lógica aqui é simples. Se Paulo quisesse destacar a existência real de uma língua dos anjos, ele teria feito uma afirmação direta, em vez de utilizar o subjuntivo, ainda que expressa possibilidade, não realidade. O objetivo retórico é o movimento do entendimento, não a literalidade do dom. Princípio da identidade. A língua dos anjos, conforme apresentada, mantém seu significado consistente dentro do contexto retórico, não como uma habilidade real, mas como uma construção hipotética. Paulo não altera essa identidade, pois, em todo o texto, o termo continua como uma hipérbole, um exagero para destacar a insuficiência dos dons sem amor. Segunda via, causalidade eficiente. Aplicação. A causalidade eficiente é o amor. Paulo usa a expressão língua dos anjos como uma figura exagerada para ilustrar que o amor é o que confere valor a qualquer dom, enquanto a ausência de amor torna qualquer habilidade inútil. Esse exagero serve para deixar claro que o dom, sem a causa eficiente, o amor, perde completamente sua utilidade. Aqui, o argumento lógico é que, sem amor, qualquer dom é como bronze que soa, ou como símbolo que retine, isto é, apenas ruído vazio, sem substância ou propósito verdadeiro. Se Paulo estivesse afirmando a existência de um dom especial, ele não o colocaria como dependente de um fator externo, o amor, para ter valor. Ele apenas exaltaria o poder do dom em si. Princípio da não contradição. Ao afirmar que qualquer dom sem amor é vazio, Paulo não contradiz a afirmação anterior de que o amor é o único valor essencial. Se o dom fosse verdadeiro e significativo por si, Paulo estaria contradizendo a ideia central. Mas, como ele coloca o amor como causa eficiente de qualquer valor, não há contradição. A língua dos anjos é um exemplo extremo figurativo de uma habilidade que, sem amor, é sem valor. Terceira via, contingência e necessidade. Aplicação. Os dons, incluindo a hipotética língua dos anjos, são apresentados como contingentes, ou seja, não necessários. O amor, por outro lado, é necessário, essencial e nada mais pode substituir essa necessidade. Paulo não afirma que existe uma língua angelical, mas usa o exagero retórico para ilustrar que, mesmo que existisse, o amor é a única coisa necessária e verdadeira. Logicamente, se a língua dos anjos fosse um dom existente e necessário, Paulo colocaria como essencial a vida cristã. Mas, ao contrário, ele subordina qualquer dom ao amor, enfatizando que o amor é absoluto e essencial, enquanto os dons são acessórios e hipotéticos. Princípio do terceiro excluído. Paulo apresenta 2 opções. Ou o amor é essencial, ou não é. Não há meio termo. Ao usar o subjuntivo em ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele estabelece que, mesmo que tal dom hipotético existisse, seria irrelevante sem amor. O princípio do terceiro excluído elimina a interpretação de que Paulo poderia estar sugerindo a existência real desse dom. Ele está mostrando que, sem amor, qualquer coisa, real ou hipotética, não tem valor. Quarta via, grau de perfeição. Aplicação. Paulo estabelece o amor como grau máximo de perfeição, em comparação a qualquer dom, real ou imaginário. A língua dos anjos, mencionada como um exemplo, não é um dom real,
mas uma ideia que Paulo usa para mostrar que o amor está acima de qualquer habilidade ou dom, sendo o grau máximo ter valor. Assim, o amor é o elemento perfeito, enquanto qualquer dom, mesmo que extremo ou fictício, é imperfeito. A lógica aqui é que Paulo utiliza um gradiente de valor, onde o amor é supremo a qualquer outro dom, mesmo algo impossível ou exagerado como a língua dos anjos seria inferior. Se a língua dos anjos fosse algo literal e elevado, Paulo estaria enfraquecendo seu próprio argumento ao colocá-la em segundo plano, princípio da identidade. Ao comparar o amor com os dons hipotéticos, Paulo mantém o amor como o padrão supremo, inalterável e consistente. A língua dos anjos não altera essa identidade do amor como superior. Ao contrário, serve para reforçar que o amor é, por sua própria natureza, o grau máximo de perfeição em comparação a qualquer habilidade que alguém possa imaginar. Quinta via, finalidade ou teleologia. Aplicação. A finalidade dos dons espirituais é edificação e amor. Paulo utiliza a expressão língua dos anjos como exemplo extremo e irreal para mostrar que, sem amor, nenhum dom tem propósito. Ele não sugere a existência de tal dom, mas demonstra que o verdadeiro propósito de qualquer habilidade espiritual está no amor. A língua dos anjos, como uma hipérbole, reforça que o amor é o fim último e qualquer dom sem esse fim se torna vazio. Se esse dom serve apenas para edificar a si mesmo, então ele morre a si mesmo. Ele não edifica o outro. Assim, ele seria egoísta, pois o fim dele termina em si mesmo. O fim está no outro, porque é para edificação. O amor é para o outro. Ele não pode morrer em mim mesmo, mas é destinado ao outro. Caso contrário, ele seria egoísta e serviria apenas a mim e não cumpriria a finalidade teleológica. Em termos lógicos, se o propósito do dom não alcançar o outro, mas se encerrar em si, ele não cumpre a teleologia cristã de edificação mútua e cai em um fim autocentrado, oposto ao amor. Princípio da não contradição. O amor, por definição, é voltado para o outro. Se fosse autocentrado, deixaria de ser amor, contradizendo a própria natureza do amor que Paulo descreve. Portanto, qualquer dom que se encerra em si mesmo não pode cumprir o princípio do amor sem contradição. A língua dos anjos, caso existisse para autoedificação, seria uma contradição ao propósito teleológico cristão. Conclusão: usando as 5 vias de Aquino, concluímos que Paulo não afirma a existência de uma língua dos anjos, mas usa essa expressão como hipérbole, para ilustrar que o amor é a essência e a única necessidade verdadeira. Todos os dons são inúteis sem ele. E a língua dos anjos é apenas uma figura retórica para exaltar a centralidade do amor. Logicamente, a língua dos anjos serve como exemplo extremo de um dom que, sem amor, se tornaria vazio.